Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica, aqui pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira neste ano de 2024. Pessoal, todos os dias nós colocamos aqui um vídeo como esse, onde nós lemos a Bíblia com todas as pessoas que assim desejam se aprofundar mais na palavra de Deus. Nós temos usado esta Bíblia, que é a Bíblia 365, dia e noite da SBB. Ela tem um plano, e esse plano se consiste em nós lermos trechos da Bíblia, onde esses trechos vão se completar numa leitura inteira da palavra de Deus. Vem com a gente. Você que está chegando novo, segue daqui para frente. As leituras que já passaram, nós temos uma playlist aqui no nosso canal, Leitura Anual Bíblica, vai atualizando aos poucos, tá bom? Se você não é inscrito no canal, dá essa força aí, se inscreva no canal, dá o like e compartilha para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Hoje, dia 113, nós vamos ler Josué capítulo 5, a partir do verso 2, Jó 27 e Mateus capítulo 4. Josué 5, verso 2. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal, até o dia de hoje. A celebração da Páscoa. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. O príncipe do exército de Deus. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. A destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, os seus reis e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no 7º dia. Rodeiem a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo:
avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram a tocar as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer até o dia em que eu disser: gritem, então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã e, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês, porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tomariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Raabe é salva. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Vamos ler agora Jó, capítulo 27. Resposta de Jó: nunca abrirei mão da minha integridade. Jó continuou em sua fala dizendo: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja castigado, que o meu inimigo seja como perverso, e o que se levantar contra mim,
como o injusto, porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor? Quando lhe sobrevier a angústia, será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus, e não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso. Por que então ficaram repetindo palavras que não fazem sentido? A porção que Deus dará ao perverso. Esta é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberam do Todo-Poderoso. Se os filhos deles se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada, e os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem, a peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupa como barro, poderá até acumular tudo isso, mas o justo é que vestirá as roupas, e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a da traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento leste o leva, e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não poupa. A ele que procura fugir às pressas da sua mão. Diante de sua queda, as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. O começo do ministério na Galileia. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus chama 4 pescadores. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai,
consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus ensina e cura muitas pessoas. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pessoal, vamos avançando. Te espero aqui amanhã. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço. Pra cima!